Religião, nada melhor do que um lugar como esse que eu tô aqui na Praia do Rosa para falarmos de um assunto tão importante e até um pouco polêmico. Muitas pessoas me perguntam: Adamo, você tem religião? Então nesse vídeo eu vou revelar, vou desabafar aqui com vocês o porquê que eu não tenho religião. Salve meus queridos, Adamo PC aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo ou nova por aqui, já para agora um segundo, clica no botão de inscreva-se, já aproveita e aperta o sininho para ativar as notificações, porque toda semana eu posto 2 vídeos novos aqui no canal. E se você não for um dos inscritos, você não vai ouvir esses passarinhos aqui e não vai dar esses rolês comigo aqui, porque o YouTube vai esquecer de te entregar os meus vídeos e eu tenho certeza que você não vai querer perder nada. Então já faça isso agora. E olha só, nesse vídeo, cara, eu vou falar sobre um assunto, cara, um pouco polêmico, que eu tava um pouco relutante em falar sobre ele. Vou até colocar meu óculos aqui porque tá muito sol. E vou dar um rolê com você aqui na Praia do Rosa, cara. Hoje nós vamos falar sobre religião, tá? Muita gente me manda direct lá no Instagram me perguntando: Adamo, qual que é a sua religião? O que você acha sobre religião? Então eu tenho uma história bem interessante e tenho uma opinião formada sobre isso. Se você já curtiu o tema do vídeo, deixa aqui o teu like, porque isso não custa nada pra você. Isso me ajuda demais. Então bora dar esse rolê e bora pro vídeo. Tem uma frase bem interessante sobre religião e espiritualidade que eu acho que ela é perfeita para começarmos esse vídeo, que é o seguinte: religião é uma garrafa com um rótulo, espiritualidade é o conteúdo dentro dela. Muitos brigam pela garrafa, poucos bebem o conteúdo. E é exatamente sobre isso que eu quero explicar aqui pra vocês, tá? Porque quando eu era criança, minha mãe me levava pra igreja todos os domingos. E eu ia todo domingo, ficava comportadinho, escutava as coisas que o padre tinha a dizer, mas pra mim, sinceramente, nada daquilo fez sentido. Eu fui batizado, crisma, primeira comunhão e tudo mais, segui a cartilha certinho. Mas depois que eu me tornei adolescente, eu não quis ir mais pra igreja. Eu falei: mãe, isso aqui não faz muito sentido pra mim, eu prefiro não ir mais. Eu fui muito sincero com ela e ela entendeu. A minha mãe é muito católica, tá? E isso faz muito bem pra ela e eu apoio total ela continuar indo pra igreja e continuar seguindo a religião dela. Só que pra mim, cara, aquilo nunca fez muito sentido, assim como as matérias da escola não faziam muito sentido pra mim, era por isso que eu era um mau aluno. E eu nunca aceitei, na real, ir pra lugares, frequentar lugares ou fazer coisas que não faziam sentido pra mim. E aí, lendo um livro esses dias do Napoleon Hill, um dos melhores autores que eu já li na real, chamado Mais Esperto que o Diabo, lá ele me explicou certinho o porquê que aquilo não fazia sentido pra mim, escola e religião. Nesse livro, Napoleão fala que as coisas que mais alienam as pessoas é a escola, a religião e os nossos pais. Bom, se você não leu ainda, sugiro fortemente que você leia esse livro depois. Então olha só, a igreja nunca fez muito sentido pra mim, religião nunca fez muito sentido pra mim, e eu passei por muitos anos sendo meio cético, sem acreditar em muitas coisas, apesar de me considerar ser um cara espiritualizado, um cara sensível. Eu sempre tive muita curiosidade do que era tudo isso. Eu olho pro céu e não consigo achar isso normal, as estrelas, as nuvens, toda essa natureza, eu não consigo acreditar que tudo isso daqui sempre foi só um acidente, como muitas pessoas costumam acreditar, né, na teoria do Big Bang, na teoria do caos, que nada disso faz sentido, que tudo é um acidente. Eu acredito verdadeiramente que tudo isso é um milagre. Mas a forma como a religião tenta nos explicar a existência, aquilo nunca fez muito sentido pra mim, a criação da Terra, a criação do universo, né? Mas eu sempre fui muito curioso a respeito disso. Em uma fase da minha vida, eu fui buscar a meditação, porque eu falei: cara, não encontrei na igreja Deus, eu nunca consegui entender Deus. Aliás, eu percebi que esse é um dos grandes problemas da humanidade, né? Nós, seres humanos, temos uma mente extremamente capacitada, nós conseguimos de fato entender muitas coisas da vida. Só que nós, seres humanos, não entendemos que não dá pra entender tudo. Que a maioria das coisas, cara, olha isso daqui, a maioria da existência, ela é inexplicável. Tanto que pra mim, quando as pessoas me perguntam o que é a vida pra você em uma palavra, eu respondo: é um mistério. Pra mim, a vida é um verdadeiro mistério. E eu aprendi a ficar bem com o mistério. E eu acredito que um dos grandes motivos para haver religião e para a religião ter um poder tão grande sobre a humanidade é porque as pessoas têm muito medo de não saberem o que vem depois.
Então, como as pessoas têm muito medo da morte e não entenderem o que há depois da morte, e não conseguirem aceitar que nós não sabemos e que nós não vamos talvez nunca saber, nós criamos alguns mecanismos para tentar explicar o que vem depois da morte e nos sentirmos mais confortáveis. O problema é que nós criamos várias regras do que é certo e do que é errado. Isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Porque se você fizer isso, você vai para o inferno. E se você não fizer isso, você não vai para o tão prometido céu. E esse lance de ameaça e de medo e de punição nunca fez muito sentido para mim. E é por isso que uma fase da minha vida eu fui buscar a meditação. Uma fase da minha vida que eu tava muito confuso, eu tava muito ansioso, eu tava me questionando, será que a vida, cara, é só mesmo um caos? É só isso aqui material? Ou será que tem alguma coisa além disso? E um dia eu peguei, entrei em meditação, sentei, inspirei profundamente, comecei a respirar e prestar atenção na minha respiração. Eu lembro que era uma meditação guiada, cara, e ali eu tive uma experiência tão profunda e tão espiritual que ali eu tive certeza da existência de Deus. Mas hoje eu não consigo explicar Deus. E eu acho que ninguém consegue explicar Deus. Mas naquele momento eu pude pela primeira vez sentir Deus. E a conclusão que eu cheguei é que Deus está em todos os lugares. Isso daqui é Deus, cara. Que pra mim Deus é amor. Pra mim Deus é a bondade. Pra mim Deus está em todas as coisas. Está nesse lago, está nessa natureza. Pra mim Deus está dentro de mim e dentro de você. Deus nos criou, como diz a Bíblia, a imagem e a semelhança dele mesmo. Só que você não entendeu que você é o próprio criador da tua realidade, que eu sou o criador da minha realidade, que Deus nos deu o poder de sermos ele mesmo, de criar, de co-criar, né? Por isso que vem o termo cocriação, porque existe essa criação, mas boa parte dela é criada por nós mesmos. Pelos nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, nós criamos a nossa própria realidade. O problema é que muitas pessoas ficam terceirizando. Ah, Deus me ajude, Deus faça isso pra mim, Deus faça aquilo pra mim. Ah, se Deus quiser. E aí você perde o seu poder de manifestação. Eu entendi que Deus, cara, ele tá dentro de mim, como diz o budismo, né? Buda, o que significa Buda? Aquele que se iluminou. Você pode se iluminar, você pode se tornar um próprio Buda. Dentro de cada um de nós existe um Buda. E talvez você esteja se perguntando, ah, Adamo, você é budista? Então, não, eu não sou budista, eu não sou nada, eu não tenho nenhuma religião. Eu estudo fragmentos de várias religiões, de várias filosofias. E o budismo foi uma das que mais fez sentido para mim. Por quê? No budismo, eles não falam para você olhar para fora, eles não dizem nem o que é certo ou o que é errado. Pelo menos na linha do budismo que eu costumo estudar, eles dizem o seguinte, cara, tá fazendo mal para alguém? Tá fazendo mal para você? Tá fazendo algum outro ser sofrer? Não, então é certo, siga seu coração. Ao invés de você ficar seguindo, faça isso, não faça aquilo, isso é certo, isso é errado, pergunte-se para você mesmo, isso que eu tô fazendo ou que eu estou cogitando fazer, tá me fazendo bem? Tá fazendo algum outro ser sofrer? E quando eu falo ser, animais, seres da natureza, seres humanos. Se a resposta for não, está certo. Você é o seu próprio mestre, você é o seu próprio guia. E quando você entende isso, você percebe que Deus está dentro de você, Deus está em todo lugar. Um dia eu estava caminhando em um lugar na natureza muito parecido com esse daqui e escutando alguns sons muito parecido com esse que você está escutando também. E nesse dia, cara, eu pude sentir fortemente a presença de Deus através da presença da própria natureza, dos sons da natureza. E aí eu percebi que Deus é presença, é consciência. Quanto mais presente você está para a natureza, para tudo que está acontecendo ao seu redor, quanto mais você escuta, você sente, você cheira, você vê, você fica presente e você é grato, mais na presença de Deus você está. E como diz o Eckhart Tolle, né? Você vai direto para a fonte. Você não precisa de um altar, ou de um lugar, ou de uma igreja para te dizer o que é Deus, ou te mostrar Deus. Porque se você for para dentro de você mesmo, fechar os seus olhos e silenciar por alguns minutos, você vai encontrar Deus. Mas aí no momento que você quiser explicar Deus com a sua mente humana, muito inteligente, mas muito limitada ao mesmo tempo, é esse momento que você se perde, porque Deus não é para ser explicado, irmão.
Deus só é para ser sentido. Deus é um mistério, assim como a maioria das coisas são mistérios. Aceite isso, viva bem com isso e aprenda a confiar, porque eu acredito que uma pessoa religiosa de fato, espiritualizada de fato, ela tem muita fé. Quando você tem fé, quer dizer que você não precisa saber o que vai acontecer depois, não precisa de certezas. Mas talvez agora você esteja se perguntando, Adamo, quer dizer que eu não posso ir mais para a igreja? Cara, a minha visão disso na real é o seguinte: se você vai para a igreja e a igreja te faz bem, você não sai de lá se sentindo culpado ou culpada pela sua vida ou pelas coisas que você faz. Você se empodera quando você vai para a igreja. Irmão, irmã, continue indo, beleza? Tudo aquilo que te faz bem deve ser continuado. Eu só quero que você se questione um pouquinho mais sobre a existência de Deus ou sobre o que Deus representa para você. Porque pensa só, muita gente briga com o irmão que é budista, ou com o irmão que é cristão, ou com o fulano que tem a religião Y ou X, mas você nunca se perguntou que se você tivesse nascido em uma determinada região do mundo, você teria uma outra religião. Porque as pessoas que nascem no Oriente geralmente são budistas, as pessoas que nascem no Ocidente geralmente são cristãs. Isso só porque ela nasceu, então ela foi condicionada a seguir aquela religião sem questionar os pais, porque geralmente você não pode questionar os pais, ou a religiosidade, ou os padres. Eu tô aqui para incentivar você a questionar tudo. Não é ser cético, cruzar os braços e falar, eu não acredito, eu sou ateu. Porque eu acho que é muito fácil você cruzar os braços e dizer que você é ateu. Eu estou aqui incentivando você a questionar e experienciar por si só. Para mim, a verdadeira espiritualidade é você ser um buscador, é você mergulhar nesse mistério, mergulhar dentro de você, mergulhar dentro da vida e começar a aprender com a própria vida, começar a prestar atenção nos sinais do universo, nos sinais da vida, que você vai perceber que Deus, seja lá o que ele signifique para você, está o tempo todo se comunicando com você, tentando te mostrar o caminho certo, através do seu próprio coração, da sua própria intuição. E a intuição, ela vai muito além do racional. Essa é a minha visão de religião, é por isso que eu não tenho religião, apesar de me considerar ser um cara espiritualizado, apesar de todos os dias agradecer ao todo, ao universo pela minha vida e pela existência, eu não consigo achar tudo isso daqui normal, nem nunca vou achar. Para mim, tudo isso daqui é um verdadeiro milagre. Então, irmão, siga seu coração, continue seguindo os sinais, deixa seu like se você curtiu esse vídeo, compartilha ele com todo mundo que você acha que precisa sair da alienação e abrir um pouco mais a cabeça sobre esse assunto, e deixa aqui um Hamelot se você ficou até o final. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.